Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou William Jacob e eu quero começar agradecendo. Nós chegamos ontem à marca de 37 mil inscritos no canal, então muito obrigado a todos aqueles que já fazem parte. Quem ainda não está inscrito, se puder, se inscreva, ative as notificações e se gostar do vídeo, deixa o like porque isso é muito importante aqui para nós. Pessoal, saiu uma matéria aqui no UOL, cuja manchete é: Grupo racha em sucessão de Dino e deve deixar Lula sem palanque no Maranhão. Eu fui ler, claro, essa matéria e fiz outras pesquisas e não acredito que o Lula ficará sem palanque. Mas vamos tratar disso aqui com muita calma, porque tem coisa importante que vai além do que essa matéria nos trouxe. Eu pesquisei e descobri alguns detalhes aqui que pode sim mudar o cenário no Maranhão. A matéria começa dizendo: aliado de primeira hora e entusiasta antigo de uma nova candidatura de Lula à presidência, o governador do Maranhão, Flávio Dino, está com seu grupo dividido para a sucessão em 2022, o que deve deixar o petista sem ou com um palanque dividido com candidatos rivais na disputa pelo governo do estado no ano que vem. E continua a matéria dizendo: hoje, dois nomes são favoritos para receber o apoio de Dino em 2022. O senador Everton, que é do PDT, e o vice-governador Carlos Brandão, que é do PSDB. Em qualquer um dos casos, diz a matéria, os políticos integram partidos que terão candidatos próprios à presidência e que devem bater em Lula. Aqui eles colocaram bater entre aspas. E é bom a gente destacar que tem muita gente hoje em dia com essa coisa de fulano bateu no Lula, fulano atacou o Lula. Qualquer crítica que se faça, né, em relação a algum erro do governo Lula, grande parte da imprensa encara isso como bater, encara isso como atacar, quando na verdade são críticas, né, extremamente necessárias, sobretudo no momento em que o próprio PT não faz autocrítica. Então, se o PT não faz e se os petistas não fazem, qual o problema daqueles que não são petistas e não são apoiadores do Lula, eventualmente apontar um ou outro erro ou contradição, até para ajudar o país, né, a entender o que aconteceu para a gente ter, numa eleição como de 2018, eleito alguém como Bolsonaro. Claro que não foi só os erros do PT, mas esses contribuíram muito. Mas o caldo que gerou Bolsonaro, realmente, ele é bem grande. Aqui só para destacar também o Everton, como foi dito, o PDT, está no partido que tem um candidato a presidente, que é Ciro Gomes. A candidatura do Ciro está posta e não é como outros aí que vai depender de cenário na frente, não. Ciro é sim pré-candidato do PDT. Carlos Brandão do PSDB já é um pouco diferente, né? Vai ter as prévias do partido, tudo indica que Dória e Leite ali estão numa disputa bem acirrada, um dos dois sairá vitorioso, mas nem isso quer dizer que o PSDB terá candidato em 2022. Há a possibilidade do PSDB recuar e apoiar outro candidato, como eu vou dizer aqui depois num outro vídeo, estou preparando com mais calma, mas essa é uma realidade defendida por Aécio Neves, né, que a gente pode ter mil discordâncias dele, mas é alguém influente no partido. O próprio presidente do PSDB, Bruno Araújo, já falou várias vezes nesse sentido. O Tasso Gereissati, que é alguém ali que já abriu mão da sua pré-candidatura dentro do partido, já também deu vários sinais em relação a isso. E aqui é necessário também compreender que mesmo que o PSDB tenha candidato, né, a presidente, não significaria que o Brandão no Maranhão bateria em Lula, colocando bem entre aspas aqui. A mesma coisa em relação ao Everton. Vou tratar do Everton de maneira mais especial aqui no final. A realidade em alguns estados ela é diferente daquilo que se vê a nível nacional. Então você pode ter alguns estados candidatos, né, enfim, não apenas não criticando Lula, mas até fazendo alguns afagos para receber o seu apoio, que é o caso que está acontecendo inclusive no Maranhão. Vamos avançar aqui na matéria. Os dois, contudo, mostraram recentemente aproximação e elogiaram o ex-presidente em encontros presenciais com o petista. O Everton se encontrou com Lula em Brasília no último dia 5 de outubro e postou nas redes sociais um pedido por união. Já Brandão recebeu o Lula em visita ao Maranhão, ao lado de Dino, em agosto. Aqui a gente pensa assim, poxa, né, o grupo está fragmentado, você tem dois candidatos ali da base de apoio ao Dino. Só que aí pode complicar ainda mais, e complicou, porque o PT lançou a pré-candidatura de Felipe Camarão ao governo do estado. Então é mais um que entra para brigar por espaço. Quem é Felipe Camarão? Secretário de Educação de Flávio Dino, que no Twitter tá bem animado. Vou deixar um link aqui embaixo para vocês depois ir lá acompanhar. A gente observa que ele está em plena pré-campanha mesmo.
E ainda tem a possibilidade, né, da família Sarney, aliada ali também, né, de Lobão Filho, lançar algum nome deste grupo que também poderia buscar o apoio do presidente Lula, lembrando que o Lula está se reunindo com uma frequência enorme com estes lá do Maranhão, né? Não sei qual que é a opinião do Dino sobre isso, né? Rivais históricos dentro do estado, e o Lula vive jantando com esse povo, vive se reunindo, tentando ressuscitar aqueles que a população do Maranhão já mostrou, olha, não queremos vocês, enfim, baniram da política local. Mas o Lula faz esse movimento, que eu lamento, mas a gente tem que observar e avaliar, e como é o caso aqui, criticar. Opositores do grupo aqui. Vai destacar a matéria que o grupo de Dino deve ter como principal rival no Maranhão o ex-prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda, que é do PSD, que chegou a ter ligação com Dino, mas hoje não é mais próximo ao governador. E a matéria vai destacar também Rosana Sarney, dizendo que ela é líder nas pesquisas, mas tudo indica que ela deve ir mesmo disputar para deputada federal. Vamos avaliar, mas é claro que mesmo ela indo para deputada, o grupo vai apoiar e vai lançar o nome de quem? Essa é uma dúvida. E aí alguém pode estar aqui pensando, William, mas esse tanto de candidato lá na frente, certeza que vai dar uma funilada. Olha, isso não é tão certo assim. Basta olhar para a experiência agora na disputa para a Prefeitura de São Luís em 2020. Vários candidatos de apoio ali ao Flávio Dino, que fazem parte da sua base de sustentação, saíram como candidatos, teve uma fragmentação e um racha enorme na sua base. O Dino, inclusive, se ausentou no primeiro turno, né, ficou meio que numa situação delicada, né, não dando apoio nem a esse nem àquele. E o que aconteceu? No segundo turno, teve ali então o Eduardo Braide, que é um candidato tido como independente, concorrendo contra Duarte Júnior, um desses que realmente ali fazem parte da base de sustentação ao Dino. E aí sim, Flávio Dino entrou na campanha, mas tarde demais. O Braide venceu e o Dino, mesmo com todo o prestígio lá no Maranhão, com todo o prestígio em São Luís, não conseguiu eleger o candidato, né, do seu grupo. Detalhe importante, o candidato do PCdoB, porque teve, né, na época o Dino estava no PCdoB, tendo como vice um candidato do PT, recebeu apenas 10,58% dos votos. E esse cenário de 2020 parece estar se repetindo para 2022. Quem disse isso foi inclusive o Duarte Júnior, que foi o candidato que participou do segundo turno contra o Braide. Ele disse recentemente, acredito que está parecendo com aquilo que aconteceu no ano passado. Muitos candidatos, todo mundo fala o que quer, ninguém se entende e esquece de combinar com o povo, com as pessoas. Mas o fato, meus amigos, é que o Lula não acredito que ficará sem palanque, como que deu a entender no começo da matéria do UOL. Ele pode ir para a campanha, tendo, na verdade, vários candidatos disputando o seu apoio. Se as eleições fossem hoje, repito, Brandão quereria receber o apoio do Lula, o Everton Rocha, Felipe Camarão, que é do PT, e alguém do Sarney. Mas é claro, tendo alguém do PT no estado, como agora parece que terá, ele apoiará esse alguém. Ou pelo menos ficará ausente do tipo, deixa vocês brigarem aí naquela velha ideia, né? Cada um por si e todos por mim. Eu fico me perguntando até quando, né? Políticos de outros partidos aceitarão alguma coisa como essa. E outros podem vir aqui e falar, William, mas sem o apoio do Lula no Maranhão ninguém vence. Puxa, isso não é verdade, basta olhar para a história recente do Maranhão. Em 2014, Flávio Dino derrotou Lobão Filho, que tinha o apoio declarado e aberto de quem? Do PT. Então a história do Maranhão mostra que essa coisa de buscar o São Lula, o Deus Lula, não faz tanto sentido. A população eventualmente sabe distinguir as coisas. O Dino é a prova viva disso. O Dino, inclusive, tem tudo para ser eleito senador, com ou sem apoio do Lula. William, mas como assim sem apoio do Lula? Eu tenho chamado a atenção aqui do Dino e do Freixo, porque o Boulos, todo mundo, depois do Boa Noite, presidente Lula em 2018, e depois dos vários acenos que o Boulos fez em direção ao Lula e ao PT, esperavam que ele fosse receber o apoio do PT em 2020 para disputar a prefeitura de São Paulo. Não aconteceu. Boulos foi candidato, o PT lançou Gilmar Tato, Boulos teve praticamente o triplo dos votos do Gilmar Tato, foi para o segundo turno, fez uma campanha belíssima, perdeu para o Bruno Covas. Mas, cá entre nós, ele sai muito maior, né, de 2020 do que o candidato do PT, por exemplo. E aí dava-se como certo, o PT vai apoiar o Boulos em 2022. Já não vai ser assim. A gente tem visto várias declarações agora dizendo que o Boulos realmente ficará
sem o apoio do PT, naquela velha promessa do Boulos tirar sua candidatura e receber o apoio do PT em 2024. Como alguns brincam, né? O golpe tá aí, cai quem quer. Porque em 2024 a desculpa pode ser a mesma que estão dando hoje. Ah, peraí, o candidato do PT tá um pouco na frente aqui, então quem tem que abrir mão é o Boulos. E aí a promessa vai para onde? Para 2026. E qual que é a desculpa agora para deixarem o Boulos de lado? É que o Boulos não agrega votos ao Lula fora da esquerda. E essa mesma justificativa pode ser usada lá na frente para deixar Freixo de lado, para deixar Flávio Dino de lado, e eventualmente ter um candidato do PT, por exemplo, tendo como vice ou fazendo uma aliança com alguém do grupo Sarney. Impossível? Não, repito, isso aconteceu recentemente. O Lula está se encontrando frequentemente com o Sarney. E sobre o Everton Rocha, que tem uma pré-candidatura muito bem consolidada para 2022, se articula muito bem, está rodando o Maranhão, eu acompanho o seu Twitter lá, enfim, faz eventos e se reúne. É alguém que está seguindo um script assim para começar a campanha muito, mas muito forte mesmo. Mas se ele ficar na sombra do Lula, pode se complicar. Ah, William, mas o Lula adora o Everton, mas o Lula gosta muito mais dele próprio e do PT do que dos outros e de aliados. E é importante a gente observar como que vai ficar tudo isso ali no Maranhão. Porque se o PT realmente lança candidato e o Everton fica mendigando o apoio do Lula, fazendo acenos que, na minha opinião, às vezes passam um pouco do ponto, porque o partido do Everton Rocha tem candidato a presidente da República, lá na frente o Lula pode simplesmente abraçar de vez a campanha do seu candidato e o Everton aí sim ter que voltar. Opa, peraí, é mesmo, né? Eu tenho candidato aqui que é o Ciro Gomes. Então é importante observar porque a militância já anda cobrando muito o Everton. Não só por uma participação mais direta na pré-campanha do Ciro à presidência da República, como ser mais contido nesses gestos, nesses acenos que ele faz ao ex-presidente Lula. Bom, e muitos apontam que lá na frente o Everton pode dizer que fez todos os acenos possíveis para ter o apoio do Lula e que foi traído. Eu, particularmente, acho que isso vai acontecer. Eu acho que o PT deve ou lançar candidato ou apoiar outro nome que não seja o próprio Everton ali no estado, até por conta dessa questão dele ser do PDT, e mesmo ele fazendo os gestos em direção ao Lula, ele tem candidato e não tem como o Ciro ir no Maranhão, por exemplo, e não subir no palanque do próprio Everton Rocha e circular com ele pelas ruas. Bom, e muitos esperam que o Everton, que é um trabalhista há muito tempo, dizem até que é um trabalhista raiz, que ajude realmente o Ciro no estado. A gente sabe que ganhar do Lula lá é muito difícil. Mas mesmo que não ganhe, chegando ali em segundo, reduzindo a distância, isso pode ser importante a nível nacional. E vamos ficar atento em relação aos próximos movimentos no estado do Maranhão. Tudo indica, baseado no que está acontecendo hoje, que o PT atua para garantir um palanque 100% Lula no estado. E como que os outros vão reagir a isso? Será que disso vai sair alguma união com o PT no estado, de algum outro candidato, enfim, compondo uma chapa com o Camarão, ou o Camarão compondo uma chapa com um desses pré-candidatos de hoje? Ou será que nós teremos também uma união contra o PT, em que alguns desses pré-candidatos decidem se unir para derrotar o PT, eventualmente aliado com algum dos Sarneys? Vamos aguardar e qualquer grande novidade eu trago para vocês aqui no canal Politizando. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.